Agora com informações de Cuba, né? Estados Unidos, Cuba e ONU. A ONU expressa preocupação e apela que Estados Unidos retirem as medidas contra Cuba. Pedro Aireal traz para a gente essas informações de que Cuba passa por crises econômica e energética, enquanto os Estados Unidos ameaçam sancionar quem negocie petróleo com Cuba. Aqui a gente segue, né, com as informações do Pedro. A Organização das Nações Unidas se manifestou sobre a escalada das crises econômica e energética em Cuba e fez um apelo para que os Estados Unidos retirem medidas que restringem a exportação de petróleo à ilha caribenha. A ONU ressalta que os sistemas de saúde, alimentação e água cubanos são dependentes do combustível à base de petróleo e a atual escassez coloca em risco esses serviços essenciais do país. Disse o seguinte, a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, a Marta Hurtado, abre aspas. Isso está tendo um impacto cada vez mais severo sobre os direitos humanos da população cubana, fecha aspas. E aqui a gente traz um histórico dessa crise energética cubana para você se recordar. Após os Estados Unidos entrarem na Venezuela e prenderem o presidente Nicolás Maduro no dia 3 de janeiro, o país parou de negociar petróleo em Cuba, agravando a crise do combustível no país, e a Venezuela é um dos principais fornecedores de petróleo à ilha. No final de janeiro, o governo de Donald Trump aprovou uma medida que prevê sanções financeiras a qualquer país que negocie petróleo com Cuba. A crise no país afetou os serviços essenciais e diversos setores da economia cubana. A malha aérea, por exemplo, foi altamente comprometida. O governo cubano anunciou as medidas emergenciais para tentar mitigar a crise de combustível, como a semana de trabalho de 4 dias e o aumento do trabalho remoto. A porta-voz da ONU acrescentou que o acesso a serviços essenciais como alimentos, água, medicamentos e combustível deve ser sempre garantido, pois são fundamentais nas sociedades modernas para o direito à vida. E o órgão, né, a ONU, ainda avalia que, em Cuba, 80% dos equipamentos de bombeamento de água dependem de eletricidade e os cortes de energia prejudicam o acesso da população à água potável e saneamento básico. O comissário para direitos humanos da ONU, o Volker Turk, fez um apelo sobre o fim das sanções unilaterais para fins políticos. Diz o seguinte, abre aspas, os objetivos políticos não podem justificar ações que por si só violam os direitos humanos, fecha aspas. Então a ONU aparecendo aí e falando depois de bastante tempo da crise econômica e energética em Cuba que está sendo causada pelos Estados Unidos, que entram na Venezuela, capturam Nicolás Maduro, começam a administrar a produção do petróleo lá na Venezuela e bloqueiam dessa forma a venda do petróleo para Cuba. Boa parte da economia e principalmente da energia em Cuba precisa do petróleo. Falando tudo aí, né, a grosso modo, para ficar bem simples o entendimento. Por causa disso, por causa dessa falta do petróleo venezuelano, Cuba vive das maiores crises dos últimos tempos. E aí a ONU agora manifesta a sua preocupação dizendo que a água, alimentos, energia são direitos básicos para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo todo e que isso não está sendo garantido efetivamente por causa dos Estados Unidos. Vamos seguir com o nosso giro